Saúdo vocês, caros telespectadores. Agradeço que abri a porta da sua casa. Vamos juntos refletir sobre a Quaresma. A Quaresma é tempo de conversão. Neste tempo da Quaresma, refletimos sobre nossa condição humana, que mostra que somos pecadores. Somos frágeis criaturas, sujeitos aos frequentes desvios e quedas no caminho. Somos tentados a esquecer Deus, a nos deixarmos levar pela soberba da vida, que coloca Deus de lado e nos leva a pautar nossa existência sem Deus. A solicitação tentadora de Adão e Eva no paraíso continua sempre atual. Sereis como deuses. Esta é a grande tentação do homem. Não reconhecer sua relação intrínseca com Deus, pretender viver sem Ele e até colocar-se no lugar de Deus. A revelação bíblica e a nossa fé cristã ensinam que Deus não aceita a idolatria e condena a atitude soberba do homem. Deus é ao mesmo tempo compassivo e misericordioso com o pecador arrependido, que se volta com atitude contrito para com Ele. Por isso, desde o primeiro dia da Quaresma, a Igreja chama a conversão, o que significa literalmente a voltar-se novamente para Deus. Chama também a penitência e a renovada adesão a Jesus Cristo e o seu Evangelho como sinais da conversão sincera. Começamos a Quaresma com a imposição das cinzas e acompanhada com as palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. É Jesus Cristo que nos mostra o caminho para Deus e nos põe em comunhão com Ele. A conversão conta com a graça de Deus, mas também supõe nosso esforço de superação da autossuficiência mediante a penitência, a conformação de nossa vida com a palavra de Deus. O arrependimento dos pecados e o reconhecimento humilde da misericórdia de Deus. Todos esses passos aparecem bem na parábola do filho pródigo. Por isso, na Quaresma somos chamados a fazer a nossa confissão sacramental. A campanha da fraternidade deste ano nos questiona se o planeta não foi devidamente preservado, a natureza cada vez mais destruída. Será que as futuras gerações vão ter a vida mais fraterna? A situação social e econômica do nosso tempo desafia a nós, cristãos, como a todas as pessoas, a se colocarem seriamente o problema. Se as atividades econômicas pessoais da sociedade, como em todo e do Estado, estão de fato a serviço da fraternidade, da vida, ou estão sendo campo de profundas injustiças, de dor e de morte? Quantas pessoas estão ainda na margem da dignidade da vida? Basta olhar mais de perto nossas periferias aqui em Parnaíba para ter uma visão da realidade que nos cerca e tantas vezes ignoramos. Será que os bens naturais estão inesgotáveis? A avareza, que é a busca ávida dos bens desta vida, como se eles fossem o objetivo último do viver humano, leva o homem a passar por cima de tudo para obter e possuir estes bens? De fato, se não cuidarmos dos bens deste mundo, numa palavra, o dinheiro pode tomar tantas nossas atenções, nossos esforços e nosso tempo, que se transformam em verdadeiros senhores nossos. Passamos a viver em função deles e tudo por eles sacrificamos, até Deus fica em segundo plano. Será que a natureza, que é tão bela, não merece mais respeito? Conversão significa também rever nossas atitudes em relação ao meio ambiente.
A vida econômica da sociedade, que envolve o trabalho, a produção, a distribuição, o consumo e a posse de bens, deveria ser o espaço privilegiado para a construção de verdadeiras relações de fraternidade e de solidariedade entre as pessoas, entre os grupos e povos. A campanha da fraternidade nos convida a um sério exercício de conversão da vida pessoal e social, um repensar contrato à natureza, que a vez também é de você. Participe, firme na fé e fiquem com Deus.